Deus gosta de falar. Eu gosto de colocar dessa forma. Deus gosta de falar. Deus gosta de falar. Eu gosto de colocar dessa forma. Deus gosta de falar. Alô, 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 graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rick Pinto aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já, como sempre, te convido a deixar o teu like, isto fortalece muito o canal. Também inscreve-te se ainda não estás inscrito. Percebi que tem muita gente que tem estado no canal para a graça de Deus, mas ainda não é inscrita. E inscrever-te no canal vai fortalecer e não esquece com certeza de compartilhar este vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E assim, bem rapidinho, ler alguns textos bíblicos para que a gente entenda o que vamos falar hoje. Já vimos pelo título do vídeo, mas é assim. Lucas 3, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Vamos para o Antigo Testamento. 1 de Samuel 3, versículo 3. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. 4. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Eu entendo estes dois textos assim como textos que estão em contextos semelhantes. Ambos falam sobre a voz de Deus chegando para certo homem, para certo profeta, no caso Samuel, no outro caso João o Batista. E o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel começa por dizer assim no versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Os dois textos falam de um momento onde Deus fala com seu servo, João, em Lucas, e Samuel, no primeiro livro de Samuel. Mas também em meio a uma geração onde havia uma escassez da voz de Deus. No texto de Samuel, o texto é direto ao dizer o quê? Que a palavra era muito rara. E ali no original dá a ideia de que não havia profeta que tivesse a palavra do Senhor. É assim que se entende esse texto. E diz que era rara, não diz que era totalmente inexistente. Ela era rara, né? E em Lucas, ele é um evangelho. O evangelho de Lucas, ele é um evangelho que tem a característica de dar detalhes, muitos detalhes sobre o que estava ali a acontecer. E os evangelhos, eles vêm logo no início do Novo Testamento, em termos históricos. O que acontece nos evangelhos é logo no início. E nós estamos a vir do Antigo Testamento, onde o último profeta havia sido Malaquias. E depois de Malaquias, ficou-se um tempo de silêncio. E então a palavra de Deus foi a João Batista. Agora, eu entendo algumas coisas que as duas gerações enfrentavam um tempo de silêncio da voz de Deus. E é aqui que entram alguns ensinamentos que eu quero trazer. O primeiro é interessante, é que Deus gosta de falar. Eu gosto de colocar dessa forma, Deus gosta de falar. João 16, versículos 12 e 13 diz o seguinte: tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deus gosta de falar conosco. Ao longo da história, ao longo da Bíblia, nós percebemos isso. Jesus Cristo disse que ele queria falar muitas coisas que os seus discípulos não estavam prontos, mas quando viesse o Espírito Santo, que faria de nós sua habitação, nós estaríamos aptos para ouvir aquilo que ele queria ensinar lá atrás, porque o Espírito Santo não só iria nos capacitar a ouvir e entender, mas também iria ele nos falar. Então eu entendo que o Espírito Santo aqui dentro de nós, ele está a falar constantemente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. É Deus a mandar-nos orar sem cessar. Mas entendamos, a oração é uma conversa, ou seja, se ele está mandando-nos orar sem cessar, é porque ele também está a falar conosco sem cessar. E o Espírito Santo em nós, o nosso paracletos, é a palavra no grego, ele pode ser traduzido como consolador, conselheiro, encorajador, advogado, defensor, intercessor, reanimador, reavivador, conselheiro, já tinha dito, entre tantas outras palavras ligadas a esse fim. Mas quando nós estudamos a palavra e dividimos ela no original, quer dizer assim, resumindo, alguém que foi chamado para andar lado a lado conosco. E eu entendo que para andar lado a lado conosco não é para ficar em silêncio.
Aliás, olhamos para a Bíblia, logo no início da criação, vemos que havia um prazer em Deus de conversar com o homem. A Bíblia diz que na viração do dia o Senhor ia encontrar-se com seu filho Adão. Iam encontrar-se para quê? Para ficar a olhar um para o outro com um sorriso? Com certeza que não. Para terem um relacionamento, isso envolve a conversa. Deus falava com Adão o tempo todo e nós vemos que Deus está sempre a querer comunicar alguma coisa. Vejamos Jesus Cristo. Quando esteve na terra, por onde ele andava, ficava a ensinar. Por quê? Porque Deus gosta de falar. Certa vez Jesus virou-se para Marta e disse: Marta, imita a tua irmã Maria, que ela escolheu a boa parte. Qual foi a boa parte? Parar tudo, calar-se e ouvir o que Jesus falava. Então, eu entendo que Deus gosta de falar. Só que há momentos em que vem o silêncio. Então, estudando um pouco, eu percebi qual é o motivo do silêncio. E estes dois textos que eu li no início, em Lucas e Samuel, mostram o motivo do silêncio. O motivo do silêncio é corrupção na nossa vida. A Bíblia diz que Samuel, ele estava ali a servir na casa de Eli, e o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos totalmente corruptos, Finéas e Ofni. E Eli não conseguiu repreender os seus filhos. E dessa forma, Deus começou a não falar como antes. A Bíblia diz que era rara a palavra do Senhor. Ou seja, houve uma altura em que Deus falou muito, mas naquela geração estava rara. Por quê? Porque a casa que deveria cuidar dessa questão estava totalmente corrompida. Então nós entramos em Lucas. O texto começa por dizer que havia 2 sumos sacerdotes. Se nós lermos a Bíblia, vamos ver que isso não faz sentido nenhum. Não é possível termos 2 sumos sacerdotes. Somente um poderia ser sumo sacerdote. Então, já que não era possível termos 2 sumos sacerdotes, havia ali corrupção. Havia desobediência àquilo que era a lei de Deus. Mas recuemos, eu falei de Malaquias um pouco mais cedo. Malaquias é um livro que não é só para falar sobre dízimo. É um livro que Deus está a denunciar a má atitude, a má ação dos sacerdotes naquele tempo. E quando nós saltamos para o livro seguinte, que é nos Evangelhos, nós percebemos que o povo estava totalmente corrompido. Por quê? Porque não só não tinham obedecido a Deus, como já estavam a viver de forma totalmente contrária à vontade de Deus. 2 sumos sacerdotes. Então, havia ali o quê? Corrupção. E a corrupção abafa a voz de Deus. Porque Deus gosta de falar e Ele está sempre a falar. Então, eu percebo que, na verdade, nós é que deixamos de compreender a voz de Deus. Não é da natureza de Deus Ele ficar calado diante de nós. Ele ama comunicar conosco. Só que aí comecei a ver que houveram momentos onde Jesus se calava na Bíblia. E eu percebi que há um motivo para o silêncio, que é o quê? Quando Deus nos prova. Diante da mulher Sírio-Fenícia, Ele calou-se enquanto ela falava. No barco, Ele calou-se. Na nossa vida, às vezes, Ele cala-se. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, está calado, mas presente na situação. Não sei se compreendemos. Não estamos a falar apenas da onipresença, mas quando nós temos a consciência de que Deus está presente, Jesus é conosco. É o que acontecia aqui neste texto. Em meio à tempestade, em meio a todas as situações que eu mencionei há pouco, as pessoas que percebiam o silêncio de Deus também percebiam que Jesus estava ali presente. Em meio às nossas provações, Jesus está presente, em silêncio, mas presente. Diferente do outro caso, quando diz que a palavra de Deus era rara, nos passa a ideia de que não estava a agir da forma que o povo esperava. Então, estudando, percebi que há uma coisa que nós devemos fazer para sairmos do silêncio para a voz de Deus, que é o que diz em Lucas 3, versículo 2. Estava no deserto quando veio a palavra de Deus para João Batista. Por que nós devemos perceber isso? Vamos pensar em João Batista. João Batista, filho do sacerdote, ou seja, alguém que nasceu e foi criado para viver no templo, servindo no templo. Então, o que esse homem que foi criado para estar no templo fazia no deserto? Seguiu a voz de Deus. Foi profetizado por Isaías e foi dito pelo próprio João, no capítulo 1 de João,
que ele é a voz do que clama no deserto. A Bíblia não diz que ele é a voz que clama no deserto, ele é a voz do que clama no deserto. Dizer a voz que clama no deserto era dizer que João Batista é essa voz. Mas quando diz que é a voz do que clama no deserto, significa que há alguém a clamar no deserto, que é o nosso Deus. E João Batista foi para aquele lugar. Ele preferiu sair do conforto do templo para viver no desconforto do deserto, mas na boa, perfeita vontade de Deus. E é necessário nós entendermos que precisamos estar no lugar da voz de Deus. Para isso precisamos de abrir mão de toda a corrupção na nossa vida. Tudo aquilo que não vem de Deus. Para quê? Para podermos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então eu aprendo com João Batista dessa forma. E Samuel, como fica, pastor? Samuel servia ali em meio à corrupção e ele não se deixou corromper. Ele foi criado ao lado dos filhos de Eli, mas manteve-se sempre firme. Por isso que veio a palavra de Deus para Samuel e foi a partir de Samuel que veio a condenação para os filhos de Eli quando Deus falou com Samuel. Então, meus amados, o que eu quero deixar para nós? Que nós precisamos de estar atentos à voz de Deus, como havia falado no outro vídeo. E se percebermos que não está no lugar onde nós estamos, nós devemos nos deslocar para o lugar da voz de Deus. E o lugar da voz de Deus é estar sempre perto dele, é sempre cumprindo a sua vontade, estar em obediência e Deus falará. Amém? Amém, amém, amém. Oremos assim bem rapidinho, quero deixar uma bênção para todos que nos assistem. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que meu irmão, que minha irmã que ouviu esta palavra possa ter compreendido a necessidade, ó Deus, de correr para o lugar da Tua voz. E em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor, a abrir os olhos espirituais para entender toda a corrupção à sua volta, para que não mais precise experimentar esse silêncio, mas que experimente a Tua voz, o Teu falar, Senhor. E se alguém está em prova, abre os olhos para que possam perceber que o Senhor está presente, Deus. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então era esse vídeo que eu queria deixar. Compartilha para que outras pessoas possam ser alcançadas, mas mais do que compartilhar, corre para o lugar da voz de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e compartilha este vídeo.